Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Ari Ribeiro do Direto Notícias, e hoje eu converso rapidamente com o jornalista Alan dos Santos, ele que está exilado em outro país, né, com passaporte cancelado, e hoje você vai ter uma noção aí, resumida aí do drama vivido pelo Alan dos Santos, que está separado de sua filha e sendo perseguido, assim como outros conservadores no Brasil. Então assiste esse vídeo até o final e tire suas próprias conclusões. A gente vai falar um pouquinho sobre liberdade de expressão, liberdade de imprensa aqui no Brasil. E Alan, fala um pouquinho pra gente, para quem não te conhece, para quem vai te ver agora, da nossa audiência, pessoal na internet, fala um pouquinho pra gente sobre o seu currículo de forma resumida e fala pra gente depois como é estar exilado aí, longe da família nos Estados Unidos, um pouco, o que você puder falar, um pouco do que você passou. Você está com seu passaporte cancelado agora por um imperador do Xandaquistão aqui, como diz o Paulo Figueiredo, e fala um pouco pra gente, começando pelo seu currículo aí. Bem, eu sou Alan dos Santos, jornalista independente, criador do portal Terça Livre, que foi censurado no Brasil, onde ele só pode funcionar hoje nos Estados Unidos, que é de onde eu opero a empresa. E hoje eu tento manter o jornalismo independente daqui, da mesma maneira que venezuelanos e cubanos estão mantendo seus jornais aqui nos Estados Unidos também. Eu vejo que infelizmente é isso que está acontecendo no Brasil. Antes de atuar como jornalista profissionalmente, eu fui seminarista da Igreja Católica, estudei, concluí minha filosofia, iniciei a teologia, e antes disso eu cuidava de moradores de rua durante 6 anos na comunidade franciscana Toque de Assis. Então eu entrei para o jornalismo com o intuito de querer trazer para as pessoas uma abordagem filosófica e com embasamento histórico sobre os perigos das decisões políticas que estão sendo tomadas não só no Brasil como no mundo. E por isso eu continuo mantendo esse trabalho, vejo como um trabalho fundamental para entender melhor o que está acontecendo no Brasil, não com um filtro dos donos dos jornais, né, que normalmente são políticos ou empresários que beneficiam políticos. E com relação à liberdade de expressão, liberdade de imprensa, eu vou começar com um caso aí de 4 a 5 anos atrás. Não sei se você se lembra do Guilherme, do canal Ignorante, aquele loiro lá. Ele tinha lembro. Rapaz, o cara tinha um canal com 1 milhão de seguidores e ele foi censurado de uma forma brutal. Eu me lembro que esse cara tentou se suicidar 4 anos atrás, ou mais, e esse cara, ele perdeu a conta do PayPal dele, perdeu a conta do YouTube, perdeu a conta do Twitter. E eu vi só o Diego Rox na época falando sobre esse cara. Muito pouca gente falou sobre esse cara. Esse cara foi censurado de uma forma assim inescrupulosa e doente, rapaz. E depois dele a gente viu aí, a revista Cruzoé viu tantos casos aí de censura à imprensa, censura à liberdade de expressão, todo esse cerceamento, e as coisas só foram se agravando de lá para cá. Com certeza tiveram mais atores aí desse cenário da comunicação e da imprensa, mas o Guilherme, eu acho que foi o primeiro caso que eu conheci assim, mais sério, e ninguém falou nada, ninguém da imprensa falava nada, e agora a gente está falando com você aqui, que você está exilado nos Estados Unidos. E como você imaginou que, quando você estava com Terça Livre aqui no Brasil, você fosse passar por isso algum dia? Eu entrevistei o Guilherme algumas vezes no Terça, né, quando ele perdeu o canal dele, até para ele recuperar o canal dele. O que aconteceu no Brasil era algo já esperado por mim, e daí o tamanho desespero, né? Não é tanta essa palavra, mas daí tanta a vivacidade das coisas que eu digo, para poder acordar as pessoas, porque de fato há muita confusão no imaginário popular do que vem a ser um país comunista, como se um país comunista não tivesse uma estrutura de Estado, como se não tivesse polícia, congresso, judiciário, como se o comunismo ele não tivesse milionários e bilionários morando nele. Isso tudo é falácia, é falacioso. Um país comunista é exatamente como está acontecendo no Brasil agora. O Brasil em fase inicial, a Venezuela um pouco mais avançado,
Cuba e Coreia do Norte em estados já mais consolidados. Mas eu já sabia, né, que isso iria acontecer, e óbvio que sempre surpreende, né, porque a dor é grande. Hoje eu vivo no exílio, 3 anos longe dos meus filhos, da minha esposa, mantendo o trabalho de jornalismo a todo custo, segurando a corda ali, sangrando a mão, né, mas não deixando o barco à deriva, o barco da liberdade, fazer com que as pessoas possam entender, olha, se nós não despertarmos... Bom, como vocês puderam ver, a coisa está preta no Brasil. A censura e a perseguição a conservadores veio em 2017, 2018, não começou agora em 2023. Quem sabe a CPI dos exilados possa ajudar o Alan dos Santos e também outros patriotas aí que estão sendo censurados, aí, amordaçados aí, já há bastante tempo. Pensem nisso. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.